Sinto culpa dos meus sentimentos. Agora nós estamos no capítulo 6 do livro Não Acredite em Tudo que Você Sente. E é um capítulo especialmente para você que costuma sentir culpa e vergonha todas as vezes que sente alguma emoção mais intensa, alguma emoção que você considera como ruim, como por exemplo a tristeza, a raiva. Você se sente culpado e envergonhado por sentir esses tipos de emoções. O autor começa esse capítulo falando de alguns mitos familiares. Ele vem afirmar que a maneira que nós lidamos com as nossas emoções hoje tem muito a ver com todo um processo de aprendizagem que nós passamos diante dos nossos cuidadores, da nossa família. Nós passamos a nossa infância, a nossa adolescência ouvindo comentários, afirmações, crenças, e isso acabou contribuindo para a gente se relacionar com as nossas emoções atualmente. O autor começa o capítulo convidando a gente a parar para pensar quais foram as mensagens que nós aprendemos com os nossos cuidadores a respeito das emoções. E eu aproveitei essa pergunta para trazer para vocês vários exemplos baseados em tudo aquilo que eu já ouvi nas sessões de terapia. E eu faço questão que nesse momento você pare para pensar um pouquinho o que você mais ouvia ali na sua infância, na sua adolescência, todas as vezes que você sentia a tristeza, a raiva, todas as vezes que você chorava, como é que era abordado isso com você? Havia espaço para isso? Havia uma validação diante daquilo que você estava sentindo? Então eu vou listar aqui para vocês alguns exemplos dos que eu já ouvi até hoje nas sessões de terapia. Veja se em algum momento você já ouviu. Essa ansiedade é besteira da sua cabeça. Você está com medo disso? Vai ficar de castigo e eu não quero ninguém com raiva aqui. Seu choro está incomodando todo mundo, já chega. Outras crianças conseguem lidar com isso. Por que você é a única que não consegue? Deus castiga quem tem inveja e ciúmes. Você não tem motivo para estar triste desse jeito. Você está esse tempo todo chorando por causa disso. Não seja fraco, levanta daí, para de chorar. Percebe que aqui está sendo emitido para você um processo de aprendizagem em como aquelas pessoas naquele momento enxergavam as emoções. Então, olha como é que era tratada a raiva, a tristeza, o medo, a ansiedade que você ali sentia enquanto criança e adolescente. Se a gente parar para pensar um pouquinho, essa questão de lidar diferente com as emoções vem de uma geração para cá. Aquelas pessoas que têm ali mais ou menos 30 e 40 anos trazem histórias muito verdadeiras com relação a esse tipo de comentários diante da forma que elas sentiam. E aí a gente se depara com as nossas dificuldades emocionais hoje e sente a vergonha e a culpa por sentir determinadas emoções. É comum eu escutar aqui nos atendimentos o quanto que a pessoa se culpa por estar triste, porque ela ouve ao redor que ela não tem motivos para sentir tristeza, porque ela tem tudo na vida, porque não falta nada para ela e ela tem uma vida super confortável. E as pessoas não entendem a tristeza que ela sente, o vazio, a angústia. Pare e procure identificar quais são aquelas emoções que todas as vezes que você percebe que ela está te acompanhando, bate a culpa, bate a vergonha, e você acaba tentando fazer um processo de não sentir, ou quando sente, acaba se sentindo bastante inadequado. E para começar a identificar quais são as emoções que fazem com que você se sinta culpado ou envergonhado, o autor traz esse exercício bastante simples, porém profundo, que vai te auxiliar muito nesse processo do autoconhecimento. Observa aqui que na primeira coluna ele faz uma lista com diversas emoções, na coluna do meio ele coloca sim ou não, e na última coluna ele pergunta: por que me sinto culpado ou envergonhado? Então, por exemplo, você já percebeu que diante da raiva, sim, você sente culpa e vergonha por ter sentido. Geralmente, o que está muito relacionado ao porquê que você sente culpa ou vergonha, com base naquilo que eu escuto nas sessões de terapia, sempre está muito relacionado a
você se vê como uma pessoa desequilibrada, ou você enxergar isso como algo que não é ético, que não tem a ver com a pessoa que você quer se tornar. É visto também como uma falha moral. As pessoas mais religiosas que trazem essa questão muito presente na vida, elas comentam muito que é uma emoção que elas precisam tirar isso dentro delas do coração. Não é para sentir, não é correto, não é cristão. Então, quando chega esse tipo de discurso, a sessão de terapia ela precisa funcionar muito voltada para a psicoeducação. Então é o momento em que eu preciso explicar qual a função da raiva, trazer o quanto que todos nós podemos sentir a raiva. E é justamente isso que o autor vai trabalhando durante todo esse capítulo, ajudando a revisar essas crenças a respeito das emoções que acabam causando culpa e vergonha. E justamente pegando esse gancho, o autor faz a seguinte pergunta: por que você não deveria ter esses sentimentos? E aí ele comenta o quanto que geralmente pessoas que têm essa dificuldade, elas acabam colocando as emoções em dois grandes grupos: emoções boas, emoções ruins. Emoções boas geralmente é felicidade, alegria, tranquilidade, paz, harmonia. Emoções ruins, inveja, raiva, ciúme, ódio, ira. E na maioria dos casos, as emoções consideradas ruins são vistas como pura falha moral. É como se a pessoa misturasse como eu sinto essa emoção, então eu sou assim. E eu trouxe aqui outros exemplos, também escutados nas sessões de terapia, que conseguem representar muito bem essa parte do capítulo. Olha só, imagina a pessoa na sessão de terapia falando: eu sou ciumenta. Esta emoção é ruim, portanto eu sou uma pessoa ruim. Percebe o que sustenta ali o sentir os ciúmes? Né? Fica ali literalmente envolvido, né? Sinto, sou. Mais um exemplo. Sou carente. Esta é uma emoção de quem é fraco. Portanto, sou fraca. Sinto ansiedade com frequência e sem controle. Portanto, sou uma pessoa que não tem o controle de si mesmo. Então, para e observa. A emoção sentida pela pessoa acaba sendo expandida como se ela fosse aquilo. É como se existisse uma junção e acaba culminando nessa ausência moral desse ser que ela não quer ser. Ela não quer ser ciumenta, ela não quer ser ansiosa, ela não quer ser carente. Ela não tem essa diferenciação, emoção e ser. Será que eu estou descrevendo alguém por aqui? O autor também traz que muitas vezes nós podemos confundir a emoção com comportamentos problemáticos que geralmente a acompanham. E quando a gente já olha para esses comportamentos considerados problemáticos, eu trouxe alguns exemplos. O ciúme, ele pode levar você a fazer acusações equivocadas diante da outra pessoa. O medo, ele pode levar você a procrastinar. A raiva, ela pode levar você a gritar com o outro. A carência pode levar você a aceitar abusos. Assim como a inveja pode levar você a prejudicar alguém. Mas aqui que é importante você lembrar que ter um sentimento não significa necessariamente que você precisa agir de acordo com ele. Você pode reconhecer o desejo de atacar alguém, que é o comportamento, mas você pode escolher não fazer isso no impulso. Nessa parte do capítulo, o autor ele traz inúmeras perguntas que eu as considero completamente terapêuticas. Cada pergunta que tem ali vai te ajudar a fazer um pouquinho desse processo de parar para pensar, parar, avaliar. E é justamente nessas questões, com essas perguntas, que vai ser uma abertura para você flexibilizar as suas crenças com relação a determinadas emoções. Então, organize, escreva, faça sem pressa cada pergunta que ele traz ali logo no início do capítulo. Continuando, o autor vem e faz a seguinte pergunta: quais as consequências da culpa e da vergonha em relação à emoção? Eu fiz aqui uma lista que vale a pena nós pensarmos juntos. Então, todas as vezes, pode parar para observar, que você sente vergonha
de estar se sentindo triste, geralmente acontece de você se sentir pior. Você começa a focar excessivamente nos sentimentos ruins, dando atenção a essa emoção e passa horas ruminando sobre esse processo. Além disso, você acaba tendo uma tendência de esconder esse sentimento das outras pessoas. Você está com vergonha de dizer que você está triste. Então você acaba se fechando, guardando só para você. E isso vai tomando uma proporção que muitas vezes é até difícil a gente mensurar. Outras vezes você acaba achando que só você é que tem esses tipos de sentimentos, mas ninguém. É só você, a pessoa carente do universo. É só você que está sentindo falta de tudo que você sente nesse instante. Então, a tendência é se ver como muito inadequado, como muito atrasado, como alguém que não tem recursos, como alguém que é falho, é fraco. Às vezes você passa um tempão se questionando a respeito dessa emoção que você está sentindo. E se a gente parar para observar, quando você se apega a essa emoção que você considera que você não tinha que sentir, isso acaba te deixando mais para baixo, deprimida. Sobre esse item, o autor traz um exercício também bastante interessante. Observe. Consequências da minha culpa ou vergonha. E é aqui que é um convite para você parar e fazer esse processo de autorreflexão. Observe que na primeira coluna você vai colocar a emoção e na coluna do meio ele vai colocar uma lista para você do que geralmente você pensa ou faz quando você está com essa emoção. E na terceira coluna ele vai colocar um espaço para você dar exemplos desses comportamentos que você acaba realizando quando você está sentindo essa determinada emoção. Então, aqui com esse exercício, ele te traz como uma oportunidade de se perceber. Então, olha quais são os meus comportamentos e pensamentos quando essa determinada emoção está me acompanhando, está presente na minha vida, naquela situação específica que eu estou passando. Então, esses exercícios, eles acabam sendo bastante autoterapêuticos, para justamente ajudar nesse processo de autopercepção, entendendo o próprio funcionamento. Eles são super válidos, a meu ver. O autor também vem trazer algumas explicações do porquê você julga suas emoções. E ele identifica dois principais motivos. O primeiro, você julga suas emoções porque você pode acreditar que se você não julgar o sentimento, você poderá perder o controle. Assim como também, se você não criticar esses sentimentos, você tem a chance de tomar atitudes moralmente erradas. Então, é como se funcionasse de uma certa forma o seu freio, um suposto autocontrole. E aí você entra nessa movimentação de não sentir, de quando sentir, fazer de tudo para parar de sentir aquela emoção, como se fizesse ali um mecanismo de eu preciso me livrar disso, eu não posso sentir isso. E aí todo o processo que já não é simples emocional acaba sendo bastante intensificado e não te ajuda em nada. E aí a proposta final que ele traz é: será libertador se você deixar de julgar as suas emoções e passar a observá-las e aceitá-las. Eu bato muito nessa tecla nas sessões de terapia. Eu trago sempre essa proposta, vamos olhar a situação que você está passando. Agora, me diz, vamos tentar identificar que emoções você consegue perceber que estão se fazendo presente nesse momento que você me conta a respeito disso. Quando a gente passa a ter essa habilidade de perceber as nossas emoções diante das situações, vai ficando muito mais habilidoso lidar com os nossos estados emocionais. E é exatamente essa proposta do autor: observar e aceitar, fazendo esse processo genuíno de ter uma leitura de si mesmo. Imagina que você está lá no seu trabalho, você está desejando um aumento salarial e o seu chefe fica desconversando sobre isso. Você começa a perceber que a emoção raiva já está ficando muito presente dentro dessa relação. E aí você pode dizer a si mesmo: noto que estou com raiva e devo me lembrar de que preciso me relacionar com meu chefe de forma profissional.
Se você parar para observar, esse funcionamento de autopercepção facilita você reconhecer que não há problema de ter raiva. E pode ser assim que outras pessoas se sintam também diante dessa situação. Não necessariamente você vai deixar que a raiva guie seus comportamentos, reações e atitudes. Você pode aceitar essa raiva que está sentindo no momento, mas não necessariamente agir de uma forma hostil com o chefe. Nesse processo, você acaba sendo honesto consigo mesmo, reconhecendo verdadeiramente como você está se sentindo. Então, qual é a estratégia? É você notar, observar, nomear e estar consciente da emoção que está te acompanhando naquele momento. E para esse item, ele também traz um exercício muito interessante. Olha só, por que preciso julgar minhas emoções? Observe que na primeira coluna ele pede emoções que julgo negativamente. Na coluna do meio, razões para julgar minhas emoções. E aqui ele faz uma lista super interessante que vale a pena você identificar quais dessas você de fato acaba se identificando. E na coluna final, uma explicação de como isso faz sentido ou não hoje. Percebe que todos os exercícios que ele traz é muito individual? Ninguém vai responder igual ao outro aqui. Principalmente quando você para se conectar um pouquinho como é o teu processo, como é essa tua relação hoje com determinada emoção que tanto te incomoda, que tanto você julga negativamente. Então, vale a pena fazer esse exercício também. Resumidamente, em vez de você se sentir culpado e envergonhado por suas emoções, adote a partir de agora a seguinte prática. Aqui eu fiz uma listinha. Primeiro, diante das situações, procure notar qual é a emoção que está te acompanhando. Depois, nomeie essa emoção. Em seguida, você pode aceitar que a emoção que está aqui nesse momento é essa e que alguma mensagem ela está querendo passar para você. Posteriormente, vá entendendo que as outras pessoas, todos os seres humanos, têm os mesmos sentimentos que você tem. Reconheça que ter a emoção não é a mesma coisa que agir segundo elas. Não é necessariamente você ter comportamentos considerados problemáticos. Nomear e identificar ajuda exatamente nesse autocontrole, nesse autogerenciamento. Por fim, demonstre alguma compaixão por si mesmo por ter dificuldade com esses sentimentos. E traga para você essa proposta de buscar desenvolver nova relação, novas crenças a partir de agora. Isso que eu acho super interessante quando a gente adota essa postura de leitura terapêutica. O que esse conteúdo pode me ajudar a desenvolver comportamentos, pensamentos, atitudes diferentes a partir de agora? Como é que eu posso, a partir de agora, me relacionar melhor com essa tristeza que insiste em se fazer presente na minha vida? Como é que eu posso lidar melhor com a raiva? Como é que eu posso lidar melhor com a carência, com a inveja? Mas a proposta principal é que você entenda que a culpa e a vergonha por sentir essas emoções nada te ajudam. Pelo contrário, intensificam esse sofrimento que você bem sabe que você busca ajuda para vencê-lo. Então, eu deixo aqui e reforço a importância desse capítulo para trazer essa revisão, principalmente para você que se identifica com essa dificuldade mais específica de sentir a culpa e a vergonha diante de determinadas emoções. Então, leia com calma, responda todas as perguntas que ele traz. Eu não tenho dúvida que vai ser um processo muito interessante de autoterapia e para o teu autodesenvolvimento. A gente se encontra no próximo vídeo.